Vamos ler aqui, vamos orar, nós vamos dando seguimento aqui. Carta de Paulo a Filemon, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti, em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Vamos orar? Depois a gente continua lendo os outros versículos. Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça porque o Senhor tem nos instruído, Pai, à luz da tua palavra. O Senhor tem derramado graça da tua presença no nosso meio. Senhor, eu oro, Pai, para que todo bom depósito, Senhor, nós possamos guardar, Pai, no nosso coração, Senhor. Senhor, alinha o nosso coração, alinha a nossa mente, que os nossos passos possam estar calibrados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Queridos, Paulo aqui, ele estava num cenário que ele estava com uma missão de reconectar Onésimo a Filemon. E Onésimo, ele deu prejuízo ao seu senhor, e Paulo, ele ia fazer novamente essa junção entre um e outro. Só que nesse contexto aqui, Paulo estava preso, provavelmente, né, em Roma, e Onésimo teve um contato com Paulo. E Paulo começou a pregar o evangelho para ele e ele se converteu. Só que antes da gente olhar para Paulo sendo o mediador, Paulo sendo uma ponte para conectar Onésimo a Filemon, depois vocês leem em casa com calma, como tudo aquilo que nós plantamos, em algum momento ele vai dar fruto. Lá na conversão do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ver Paulo tentando entrar para estar junto com os apóstolos e os apóstolos rejeitando Paulo. Por que os apóstolos estavam rejeitando Paulo? Estava rejeitando Paulo porque Paulo era um perseguidor da igreja. Provavelmente, o que eles estavam pensando naquele cenário de Atos 9? Ele estava se fingindo ser um dos nossos para depois pegar e armar alguma coisa contra nós. E existia um homem, esse homem chamado Barnabé. Barnabé foi lá, pegou Paulo, a mão de Paulo, introduziu no meio dos apóstolos e deu testemunho acerca de Paulo. Ó, ele se converteu, ele teve um contato com Jesus no meio do caminho e ele está pregando o evangelho. Ele teve um homem que foi a ponte para conectar ele com a nova fase de vida que ele estava vivendo, para que os apóstolos pudessem acolher a Paulo. E você vê aqui na frente Paulo sendo uma ponte para conectar Onésimo a Filemon novamente. Queridos, quando nós falamos aqui sobre amor fraternal, você pode ver que o apóstolo Paulo, ele tinha algo muito pessoal quando ele ia escrever para um indivíduo comum, quando ele ia escrever diretamente para o indivíduo. Você pode ver que ele tem uma expressão que ele usa quando ele escreve a Timóteo. Meu verdadeiro filho na fé. Ele chama Timóteo de amado filho. Paulo, ele tinha essa relação pessoal. E muitas vezes, na construção da nossa jornada, nós não queremos ter essa relação tão pessoal. E isso é muito complicado, você sabe por quê? Em dias que vão anteceder a volta do Senhor, se nós não tivermos uma relação de fato pessoal e profunda, nós vamos viver os nossos relacionamentos rasos. Nós não vamos suportar quando alguém chegar para nós e nos corrigir. E o apóstolo Paulo aqui, antes de qualquer coisa aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a carta cumprimentando a Filemon e aos irmãos que faziam parte da igreja que atuava na casa de Filemon, e Paulo também falando para ele que estava se alegrando porque estava sabendo da disposição dele de servir ao Senhor. Irmãos, quando nós falamos de amor fraternal,
Amor entre os irmãos, isso tem tudo a ver com a obra da redenção de Cristo. Por quê? Se não houver vida comunitária, não tem agir de Deus. Como é que Deus vai agir na parede? Às vezes nós falamos a seguinte expressão: eu vou para a igreja. Não, nós vamos para o prédio da igreja. A igreja é a reunião dos santos. Como Deus vai agir se não tem a reunião dos santos? E muitas vezes, todos nós, em algum momento, nesse cumprimento da vida em comunidade, muitas vezes nós negligenciamos isso. Muitas vezes nós deixamos de zelar pela boa aliança no nosso meio. E, irmãos, por incrível que pareça, o zelar pela boa aliança no nosso meio, isso não envolve coisas grandiosas. Isso envolve coisas pequenas, mas que trazem dano ao corpo de Cristo. Você quer ver trazendo algo bem prático para os nossos dias? Quando nós falamos sobre o amor fraternal. Irmãos, é algo que nós não podemos deixar permear no meio da igreja. E é uma coisa que é um câncer quando isso penetra. Fofoca e maledicência. O apóstolo Paulo aqui nesse cenário aqui, ele está cheio de problemas. Gente. O camarada já levou prisão, já levou um monte de coisa, e Paulo está preservando para que uma aliança seja restaurada. E às vezes, na vida cotidiana, chega um irmão e está passando por um momento difícil, está passando por uma situação, ou falta de sabedoria para conduzir a algum problema, e esse irmão expressa seu coração de forma errada. Qual é a nossa postura? Fala, não, irmão, você está equivocado. E se você tem algo contra o teu irmão, você precisa chegar até a ele e resolver o seu problema. E muitas vezes, você sabe o que nós fazemos? Não, fulano é isso, fulano é aquilo outro, ciclano é aquilo outro. Nós fomentamos isso no meio do corpo. E isso é trabalhar para que a aliança seja quebrada. São coisas simples, irmãos, mas que causam um grande problema quando elas não são feitas. São pequenas fissuras. Há muitas vezes nós somos pedra de tropeço para impedir o agir de Deus no meio da congregação. Então, a amizade entre os irmãos, isso precisa ser preservada. Por quê? Irmãos, é certo que em algum momento vai ter algum BO para resolver, vai ter alguma discórdia para resolver. Eu não tenho crise com isso. Isso faz parte de qualquer lugar que reúne pessoas. Faz parte. Agora, a forma com qual eu lido, como eu lido com a resolução disso, é que vai fazer a diferença. Você sabe por quê? Irmãos, não tem como conceber isso. A mesma boca que maldiz no meio da semana é a mesma boca que quer adorar na terça e no domingo. Irmãos, não dá. Não dá. Deus, ele não recebe. A mesma disposição que eu tenho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, de sair da minha casa para ir ao meu trabalho, domingo eu não posso chegar diante do Senhor para oferecer qualquer coisa. Porque muitas vezes nós, nessa lida de comunidade, nós erramos porque chegamos... Pensa comigo, se nós chegamos diante do Senhor para oferecer qualquer coisa, você imagina diante de Deus, você imagina o que é que eu vou oferecer para o meu irmão. Tu já imaginou, Antônio? Se diante de Deus eu estou servindo qualquer coisa, você imagina o que é que eu vou servir para o meu irmão. Então, queridos, são coisas pequenas, mas que elas têm grande importância na nossa vida. Eu não sei se vocês têm observado, mas cada tempo que está passando, a frieza espiritual está palpável. As coisas estão acontecendo e nós precisamos estar com o nosso radar ligado. E muitas vezes nós estamos desapercebidos. Irmãos, o diabo, uma coisa que ele vai lutar para tentar acabar com a vida da igreja, é afetar a unidade da igreja. O diabo, ele não está preocupado em ninguém sair da igreja. E se alguém sai da igreja, ele vai alarmar e alguém vai atrás. Ele tá preocupado em deixar as pessoas dentro da igreja desviadas. Vocês já pararam para observar isso? Irmãos, nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Nós não podemos lidar com a aliança de qualquer maneira. Eu fico pensando aqui, quando nós falamos sobre zelar pela aliança uns com os outros, como foi o trabalho difícil de Barnabé para inserir Paulo no meio dos apóstolos, sendo Paulo quem ele era. Mas Barnabé, ele sabia do que Paulo foi transformado. Barnabé sabia de que Paulo encontrou literalmente com o Senhor.
Por isso que ele foi lá e foi uma ponte. E muitas vezes nós não queremos ser essa ponte. E Paulo ele vai continuar aqui, a partir do versículo 8. Olha a intercessão dele por Onésimo. Ele diz assim: embora, ele falando a Filemão, eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Queridos, tem algo aqui que me chamou a atenção, eu já li isso várias vezes, quando Paulo ele fala assim, olha, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deve fazer. Esse versículo aqui ele me chamou muita atenção. Por quê? Irmãos, toda autoridade que ela não tem como base o amor, uma hora ela vira abuso. Paulo aqui ele poderia falar, cara, faz isso, recebe a Onésimo, ele não vai ser mais o teu escravo, ele vai ser teu irmão na fé, e eu estou te ordenando isso. Mas Paulo, mesmo com autoridade, Paulo fala, cara, eu prefiro pedir confiado no teu amor. Irmãos, a base da vida da igreja, ela precisa ser o amor. A plataforma a qual a igreja vai desenvolver dons, a qual a igreja vai desenvolver a pregação do evangelho, tudo que a igreja vai desenvolver, a base ela precisa ser o amor. Porque se você vai lidar com o outro impondo, isso não é amor de Deus. Isso não é vida da igreja de Cristo. Se você vai lidar com o outro impondo, para que Deus então tem que intervir? Para que o Espírito Santo vai estar no meio da aliança se você quer lidar com o outro impondo? Não é assim que funciona, irmãos. Você sabe por quê? Se o Espírito Santo não converter o nosso coração, se ele não nos convencer do que nós precisamos de convencimento, nada tem feito. Então, não adianta, gravem isso. Toda autoridade que não tem como base o amor, uma hora vai se tornar abuso. E isso é muito ruim nos nossos dias. Quantas pessoas que nós conhecemos que nessa lida de comunidade local, pessoas estão feridas nas suas relações porque não havia essa inteireza aqui de coração. Elas estão feridas porque passaram por meios aonde, ao invés de acolher, foram meios que assim ditavam regras para que fossem cumpridas. Se você puxar na mente, cada um de nós aqui vai vir alguém no nosso coração. Então, irmãos, a base precisa ser o amor, senão nada tem feito. E Paulo vai continuar no versículo 11. Anteriormente, ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. E eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão, por amor do evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Mais uma vez aqui, Paulo se despindo da sua autoridade apostólica, e Paulo crendo no agir do Espírito, aonde o amor é a base de todas as coisas. No versículo 15, pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como um irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Paulo, a todo momento dessa reconstrução aqui da aliança, Paulo ele se preocupa, olha, cara, Onésimo, uma hora ele foi teu escravo, mas agora você vai receber ele com outro olhar, com outro coração. Você vai receber ele como um irmão amado, primeiramente por mim e depois por ti. Irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Paulo aqui ele se despiu. E Paulo ele pega a autoridade apostólica dele aqui e Paulo desceu. E Paulo falou para Filemão, cara, recebe ele como um irmão. Você não vê em nenhum momento aqui o apóstolo Paulo, ele querendo impor nada a ninguém. Mas Paulo sabia que pelo poder do Espírito ia haver aqui uma conversão, ia haver aqui um alinhamento de coração entre eles. E nós precisamos, irmãos, ter cuidado demais com isso. Nós precisamos entender, e isso é algo muito profundo, muitas vezes nós desejamos no nosso coração que algo aconteça do nosso jeito. Mas muitas vezes vai acontecer, mas não do nosso jeito.
Quando nós falamos da nossa lida comunitária, vai acontecer do jeito que Deus quer. E muitas vezes, do jeito que Deus quer, ele vai me contrariar. Ele vai te contrariar. Mas está tudo bem, irmãos. O negócio é Deus estar no negócio. Se eu ou você vamos estar contrariado ou não, isso é o menor dos problemas. O problema maior é, se Deus não estiver presente. Você vai contrariar a gente, irmão. Deus não está nem aí para isso. E nós precisamos também não estar nem aí para isso. Nós precisamos estar zelando para que a boa presença do Espírito esteja no nosso meio. E a gente muitas vezes se esvaziar. Irmãos, isso aqui que Paulo está descrevendo aqui, isso aqui é um verdadeiro discipulado. Aonde Paulo apresenta o evangelho, aonde há conversão, e Paulo vê a possibilidade, não, eu preciso restaurar a aliança entre esses irmãos. Paulo, ele viu pela pregação do evangelho. Essa semana eu ouvi um trecho de uma mensagem de um pastor muito velha guarda, o Paulo Borges, e ele falou algo assim, muito poderoso. E ele disse a seguinte coisa, que a igreja não foi chamada para salvar ninguém. Isso assim, é muito contraditório. E ele disse a seguinte coisa, olha, nós estamos trabalhando por aquilo que já foi resolvido. Cristo já consumou a salvação na cruz. Qual é o papel da igreja? Proclamar o que já foi feito. E muitas vezes nós queremos trabalhar no que o Senhor já concretizou. Irmãos, a igreja, ela proclamando o evangelho, ela está cooperando com a obra de Cristo. Nós não temos condições de fazer nada. A nossa condição é proclamar o que o Senhor já fez na cruz do Calvário. A nossa condição é proclamar as verdades do evangelho, para que pessoas se convertam, para que pessoas tenham no seu coração o arrependimento de uma vida pecaminosa. E muitas vezes, no nosso tempo atual, você sabe o que está acontecendo? E eu creio que isso é obra do Espírito. Nós estamos pregando para cristãos se converter, para quando os cristãos se converterem, aí sim esses vão converter a outros. Porque às vezes você fica pensando, cara, essa pessoa não pode encostar perto do novo convertido. Se encostar, antes da pessoa se converter, o cristão vai lá e desvia o novo na fé. Irmãos, isso é ruim pra caramba. Você olhar quem era para ter maturidade, para estar instruindo os mais novos, é o contrário, são os mais novos que estão instruindo os antigos. E tudo isso está ligado a essa postura aqui de Paulo, de se esvaziar. Eu me esvazio da minha autoridade, eu me esvazio de tudo aquilo que Deus me deu e eu vou confiar no selo do Espírito para unir aquilo que está separado. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Porque lidar uns com os outros, se nós não tivermos fé de que Deus ele vai lapidar o coração mais duro que seja, assim, nós vamos caminhar numa jornada terrível. Você sabe por quê? Você vai discipular, cuidar, pastorear, aí no final de tudo, sabe qual vai ser a frustração do teu coração? Eu fiz tanto por essa pessoa, mas não teve jeito. Você sabe por que não teve jeito? Porque nós estávamos fazendo na nossa força. E não é nada na nossa força. É o Espírito é quem convence. O nosso papel é só pregar o Evangelho. É só cuidar, é só apacentar, é só discipular. Agora, quem vai completar a boa obra é o Espírito Santo de Deus. Aí nós terminamos a jornada, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. Irmãos, nada mais, nada menos. Nós trilhamos um caminho que nós fazemos a nosso modo. E depois queremos culpar a Deus porque as coisas não acontecem. Não vai acontecer. Deus, ele é soberano, ele está no trono regendo todas as coisas. E nós precisamos nos render diante dessa soberania de Deus. Nós precisamos crer nisso. E algo muito fundamental aqui. Paulo, ele teve uma responsabilidade aqui paterna de literalmente, de pegar um filho, um recém-nascido, alimentar para que esse filho crescesse, para que depois soltar esse filho. E eu fico pensando, nos nossos dias, existe esse sentimento, na maioria de nós, esse sentimento de pai, esse sentimento que vem de Deus, para a gente cuidar e zelar pelo coração do outro, precisa haver, irmãos. Você sabe por quê? Por que eu estou falando sobre esse sentimento de pai? Porque Deus,
E ele não olhou para nenhum de nós e botou mérito. Nos nossos filhos biológicos, eles vacilam com a gente ou não vacilam? Toda hora, irmãos. Se eu pudesse, tem hora que eu ia lidar com Samuel igual dose de remédio. É uma coça de manhã, uma de tarde e uma de noite. Mas não dá também para ser assim. Agora, os filhos vacilam. A pergunta é, eles deixam de ser filho? Nós tiramos eles de um lugar no nosso coração, do lugar do nosso coração. Não. Filho é filho. Filho, ele vai dar trabalho para a gente até o dia que nós estivermos vivos, mas vai continuar sendo filho. E por que na lida com os nossos irmãos, muitas vezes nós queremos enterrar pessoas vivas? Se nós usássemos o sentimento que nós temos com os nossos filhos biológicos, gente, olha como é que Deus ele é grandioso. Se você olhar o sentimento que nós lidamos, educamos, criamos os nossos filhos biológicos, se nós transportássemos isso para a nossa vida comunitária, muitas alianças não seriam quebradas. Tem gente que não quer nada com nada, claro, irmãos, tem. Todo lugar tem. Mas tem muitas pessoas que precisam de paciência. Tem muitas pessoas que vão esticar a nossa fé. E, na verdade, às vezes nós estamos lidando com pessoas difíceis, mas, na verdade, nós que estamos sendo abençoados. Porque nós estamos crescendo em fé, crescendo em perseverança, crescendo em amor. Você já parou para observar? Até na lida difícil Deus nos abençoa. Então, irmãos, Paulo aqui teve esse sentimento paterno. E algo assim fundamental quando nós falamos sobre pregar o evangelho para outras pessoas. Irmãos, não tem como, se nós não ganharmos o coração de alguém, a gente querer pegar e chegar para a pessoa e falar, não, você está errado nisso, 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 nisso. Se você não tiver o coração dessa pessoa, ela vai virar as costas e vai sair. E muitas vezes nós achamos que o evangelho ele tem que descer goela abaixo de qualquer jeito. E não é assim, irmãos. Agora, ganha o coração de uma pessoa. Você vai falar que ela está errada, você vai pegar e vai descer a lenha, essa pessoa vai sair dali rindo e gostando do que você fez. Por quê, irmão? Porque teve uma unidade, teve uma aliança que foi gerada. E nos nossos dias, essa coisa da aliança, isso tem se tornado muito superficial. O amor fraternal, a gente demonstrar para o outro, isso tem se tornado muito superficial. E a igreja ela não pode se conformar com isso, e não deve se conformar com isso. Nós devemos lutar contra toda e qualquer tentativa do diabo de colocar frieza espiritual no nosso coração. Porque a frieza espiritual, ela é o próximo passo para a apostasia. Esfriou o coração? Pode ficar tranquilo. Não luta contra esse sentimento, não. E o próximo passo é a apostasia. Você vai conhecer Deus, você ouviu falar, você teve um contato, mas você vai decidir no seu coração viver separado dele. São estágios, irmãos. A coisa ela não vira, a chave ela não vira de uma vez só. O inimigo ele vai trabalhando para que uns poucos nós possamos ser minados. E se a gente não abrir os nossos olhos, dá muito problema no meio do caminho. E muitas vezes nós vamos ter que dizer o que Paulo declarou aqui nos versículos seguintes aqui. Paulo vai estar dizendo no versículo 17, assim, assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 18. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor, dê ânimo ao meu coração em Cristo. Paulo, ele chama a responsa para si e fala para Filemão, ó, o prejuízo que Onésimo te gerou, bota na minha conta. Vamos transferir aqui para a nossa prática do dia a dia. Tem alguém caído na fé. Irmão, vai orar e jejuar por essa pessoa. Bota esse prejuízo na tua conta. Você sabe por quê? A parte boa do corpo, ela vai lutar pela parte que está doente. A parte que ela está definhando, mas tem uma parte que está saudável. E essa parte que está saudável, ela tem que declarar isso, ó, bota na minha conta. Eu vou pegar o irmão que está fraco na fé e eu vou colocar os braços dele sobre meus ombros e eu vou caminhar com esse irmão. Eu vou suportar em amor. E suportar aqui não é suportar no sentido de, meu Deus, eu tenho que fazer. Não, é literalmente suportar, dar suporte, não deixar caído. E quando nós lemos essa palavra suportar na Bíblia,
parece que é um peso, é um fardo. Não, irmãos, é literalmente dar suporte àquela parte do corpo que está doente. Senão o nosso evangelho não faz sentido. Que evangelho é esse que eu estou bem e o 1 milhão que está para trás de mim se exploda? Isso não é evangelho. Não é o evangelho. Nós vamos ter certeza de que pessoas que nós vamos amparar, elas vão se alinhar com Cristo? Nós não temos certeza. Da mesma forma que nenhum de nós aqui tem a certeza de que vai criar os filhos e lá na frente os filhos vão tomar boas escolhas. Nós vamos educar, orientar, andar com eles no caminho, mas chega uma hora que a decisão sai das nossas mãos. Irmãos, isso é a pior hora que tem. Quando o filho cresce e ele sai debaixo da nossa autoridade, ele passa a ter autonomia de decisão. Nós não temos garantia de nada, mas nós perseveramos porque amamos. Irmãos, ao invés da gente pegar e matar quem já está morto ali, pessoa acabar de matar, ir lá no precipício e jogar a ladeira abaixo, nós precisamos de graça de Deus. Porque vão ter pessoas que elas não estão obstinadas no seu coração a viver longe de Deus. Existem pessoas de fato que elas estão feridas. E essas pessoas o Espírito vai agir para curar e vai usar a nossa vida para isso. Quanto às pessoas que estão obstinadas, aí é uma outra conversa. Essas pessoas elas não querem ouvir a você, a mim, a Deus, a ninguém. Isso é uma outra conversa. Mas nós temos a maior parcela de pessoas que estão desviadas da fé. São pessoas que estão feridas. E elas têm medo novamente de se relacionar. E é onde nós entramos e falamos, põe isso na minha conta. Você sabe por quê? Muitas vezes, você já parou para observar, muitas vezes as pessoas geram expectativas naquilo que nós não prometemos. E como é que você vai suprir o que você não prometeu? Às vezes as pessoas querem transferir para o homem o que é obra divina, o que é obra de Deus. As pessoas têm uma confusão interior em si de que não saberem quem são. E às vezes o problema vai ser o trabalho, o problema vai ser a minha família, o problema vai ser a igreja que eu congrego, mas na real o problema é você. Nós precisamos, irmãos, a todo tempo fazer o raio-x do nosso coração. Você sabe por quê? Quem aqui não tem? Quem de nós vira e mexe a crise e não bate na porta? Claro que bate, irmãos. O que acontece é que muitas vezes nós resistimos em mostrar a parte frágil um para o outro. E muitas vezes essa resistência leva a um caminho de destruição. E Paulo aqui, ele, terminando a sua carta, ele fala para Filemão, cara, anima o meu coração no Senhor. Irmãos, a igreja, ela tem duas fases dela, de forma bem resumida. A primeira fase é a igreja ideal. E o que é a igreja ideal? A igreja ideal é onde nós vamos chegar, que é uma noiva sem mancha, limpa, imaculada, vestidas de vestes de linho fino para estar às bodas do Cordeiro. Essa é a igreja ideal. Agora, a igreja real, irmão, você sabe o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer trabalho de formiguinha. Nós vamos ter que tirar carrapicho. Nós vamos ter que pegar e estar interferindo, vira e mexe, vez por outra, nós vamos ter que estar interferindo em briga de educação infantil. Um monte de adultos se degladiando e a gente tem que intervir para acalmar os ânimos e falar, não, cara, você precisa conversar. Irmãos, isso é a vida da igreja real. Quando sai fora disso, nós vamos ficar focando só na igreja ideal, nós vamos olhar para a igreja hoje, você sabe o que toma conta do nosso coração? Desesperança. Se nós olharmos somente para a igreja ideal e não para a igreja real de hoje, que ela está sendo adornada, ela está no processo ainda de purificação, irmãos, bate desesperança. Nós olhamos para muita coisa e falamos, cara, isso não tem jeito. Mas quem disse que não tem? O Senhor disse que não tem? Se ele falar que não tem, irmão, aí é inquestionável. Mas por quê? Nós precisamos atrelar. A nossa visão precisa ser a visão de Deus. E outra coisa, não é o nosso amor que vai suportar o próximo. Grave isso, não é o nosso amor
amor que vai suportar o próximo. É o amor de Deus que nos toca e flui em nós e através de nós. Esse amor vai suportar. Esse amor, ele vai ser paciente. Esse amor de Deus que nos toca, ele vai ser bondoso. Ele vai ser misericordioso com o outro. Agora, o nosso amor é muito pequeno, irmãos. A nossa cota de paciência de amar o outro é muito pequena. E você sabe o que é interessante nessa lida de amar uns aos outros? É que nós vamos aprender a amar e conviver mediante as situações difíceis que vão acontecendo, a aliança ela vai sendo fortalecida. Um exemplo prático disso, pega um casal novo, ele vai ter uma dificuldade. Você pega lá um casal que ele tem 1 ano de casado, ele vai ter uma dificuldade para enfrentar as crises quando elas baterem. Agora você pega esse mesmo casal lá na frente, com 20, 30 anos de casado. Vai deixar de ter problema? Não. Mas vai ter algo que aconteceu no meio do caminho. A aliança ao longo dos anos, ela foi tão fortalecida que tem algo que não vai mais para a mesa na hora da crise. O que não vai mais para a mesa? A opção, não está dando certo, eu vou separar. Essa opção não vai mais. Você já viu que até no nosso meio, como tem acontecido tantas coisas, irmão, de divórcio no meio cristão? Irmãos, o problema ele só muda de endereço. Se nós não tratarmos a raiz do nosso coração, o problema ele só vai mudar de endereço. E muitas vezes, o que acontece? Nós só vemos problema no outro. Nós só vemos problema na nossa esposa, o marido só vê problema na esposa, a esposa só vê problema no marido, e nós esquecemos de fazer esse raio-x de entender. Minha esposa tem problema, mas eu também tenho. Ela precisa tratar, eu também preciso tratar. Então, irmão, não tem ninguém superior a ninguém. Na balança de Deus, está todo mundo aqui. Está todo mundo nivelado, está todo mundo na mesma medida. Não tem aquele que é maior, não tem aquele que é menor. Pelo contrário, aquele que é mais dado à autoridade tem a incumbência de ser o que mais precisa servir. Então, queridos, preservem isso. Irmãos, Paulo ele escreve essa carta aqui. Na Igreja Caseira nós estamos trabalhando a carta de Paulo a Timóteo, quando ele escreve encorajando a Timóteo no ministério. E de tantas coisas que o apóstolo Paulo ele orientou nas suas cartas pessoais, você via que assim, Paulo ele fazia questão de deixar claro a quem ele estava escrevendo pessoalmente, seja a uma pessoa ou seja uma igreja. Paulo deixava claro o amor que ele tinha, a consideração que ele tinha para com o outro. Paulo ele encorajando, Paulo ele corrigindo, Paulo ele deixava claro para as pessoas, eu estou fazendo isso por amor. E que a gente possa, irmão, de verdade, lutar contra esse sentimento de que nós não precisamos viver em comunidade, de que nós não precisamos um do outro, precisamos sim, porque muitas vezes a gente prefere o isolamento. O isolamento não é um caminho, irmãos. O isolamento, na verdade, ele é uma ferramenta que o diabo usa para lançar a gente no precipício. E o tempo inteiro nós precisamos preservar a boa convivência, a boa aliança, não dando espaço para que fissuras sejam abertas e o diabo entre para trazer ruína. Desenvolver, irmãos, o amor fraternal, ele não é fácil, mas é necessário. Ele tem que acontecer. E vai chegar uma hora que o nosso coração ele vai estar convencido de que não tem um outro caminho. E se o nosso coração não se convencer disso, você sabe o que acontece? Nós andamos como um estrangeiro em casa. O exemplo disso, o irmão do filho pródigo lá de Lucas 15. Ele estava na casa com o pai e ele estava se comportando como um estranho. Mas se ele está na casa do pai, Reginaldo, o que é do pai não é dele? Meu filho vai me pedir licença para abrir a geladeira? Não. Meu filho vai ter que chegar diante de mim e falar. O Samuel, quando ele quer me aborrecer, você sabe como é que ele se expressa? Quando ele quer falar comigo, ele chegou, pastor, irmão, se souber como é que isso me enfurece. Isso me enfurece de uma tal forma, eu falo, eu sou teu pai em primeiro lugar. E ele já sabe que esse negócio é minha porrinha, e quando ele quer me aborrecer, ele faz isso. Irmãos, filho ele lida com intimidade. Filho ele não vai ficar de cerimônia com a gente, não.
Você quer ver um negócio? É coisa assim, ó, é fundamental. Irmãos, e acontece com a gente e vai acontecer com os nossos filhos também, quem tem filho pequeno. Quem tem filho grande já sabe disso. Às vezes você dá um conselho para o filho não fazer algo. Aí o filho vai lá, você é uma pessoa entendida de tudo. Normalmente os mais novos, eles são mais inteligentes que a gente. Eles pensam, né? Mas vamos deixar quieto. E eles fazem o que a gente orientou para eles não fazer. Aí depois que dá errado, você já viu como é que eles ficam? Aí eles ficam se andando ali, circulando a gente. Pensando assim, pô, como é que eu vou pedir ajuda daquilo que meu pai falou para eu não fazer? Aí, como a gente já não é bobo e não é nada, e você já está uma vida inteira ali, você já conhece. Aí você já vai ser direto. Você vai falar, cara, o que você quer? Você já vai falar, cara, fala logo, você vai ficar aí, ó, rodando, o que você quer? O pai e a mãe sabem ou não sabem quando está acontecendo isso? Sabe, irmãos? A gente já pega no ar, já fala, cara, desembucha logo, eu já sei que é treta, vamos resolver isso daí. E, irmãos, dentro de tudo isso, sempre o bom relacionamento ele precisa ser preservado. Irmãos, nós podemos, assim, orar e esse teto aqui abrir. Se a nossa base não for amor, nós estamos perdendo tempo. Por quê? O revestimento de poder e de unção de Deus é para a edificação da igreja. O revestimento de poder não é para a autopromoção de ninguém. O revestimento de poder não é para promoção. Não. O revestimento de poder é para o outro. Deus ele reveste cada um na sua medida, que é para você desaguar no outro, a medida que Deus te deu. Que nós possamos preservar isso no Senhor. Que a base, a gente pode fazer o que for, que a base seja o amor. Por mais difícil, em muitos casos que seja, a nossa base seja o amor. Irmãos, e eu falo uma coisa para vocês. Pode demorar. Vão ter sementes que nós vamos passar muito tempo regando, mas uma hora dá fruto. Vai ter fruto, vai crescer, e nós precisamos crer nisso. E quando nós estamos, muitas vezes, cansados no nosso coração, nós olhamos e vemos pequenas sementes começando a germinar, isso é refrigério para o nosso coração. Aí nós conseguimos olhar para as Escrituras e ver que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém, irmãos?